hoje de falar com a Daniela Medeiros. A Daniela é hoje a superintendente de provimento de saúde da Unimed Porto Alegre e é sponsor do projeto de implementação da estratégia de VBHC dentro da Unimed Porto Alegre. E a Dani tem uma formação interessante, né? A Dani é advogada, e eu queria muito começar, Dani, entendendo o que te trouxe até aqui, como foi essa jornada para você entrar e ter um interesse na área da saúde, mas abraçar a ideia de VBHC. A gente sabe que hoje você é, dentre as operadoras de plano de saúde, alguém que definitivamente abraçou a estratégia de VBHC. Então conta um pouco para os nossos leitores sobre essa jornada em direção ao valor. Bem, a minha jornada na área da saúde já começou há bastante tempo, então desde o início, né, da minha formação eu trabalhei na área hospitalar e tive o privilégio na minha jornada de vir para a Unimed Porto Alegre, isso em 2014. E logo que eu cheguei aqui, eu tive o desafio de mudar o modelo de remuneração, porque se entendia que isso é o que ia transformar o sistema de saúde lá em 2014. Então eu recebi um projeto estratégico. Eu era, na época, gerente da gestão da rede. E aí comecei a participar daquele grupo da ANS, comecei a tocar esse projeto estratégico e vi que não era isso. A gente estava olhando pro meio, mas não pro fim, não pro propósito. E aí foi quando eu comecei a estudar e a conhecer o VBHC, né? Então foi meu primeiro contato. Entender o que a gente precisava, já estava no nosso propósito da Unimed Porto Alegre, que era fazer a diferença no cuidado das pessoas. Mas como que a gente ia levar isso de fato para a transformação. E aí começou aí então a minha jornada com o VBHC e desde lá, né, eu comecei a olhar, né, o que eu tinha de liderança prática, né, começar a conectar com os conceitos e de fato conseguir fazer essa transformação. Isso é ótimo. E o que você entende que motivou a Unimed Porto Alegre a abraçar essa ideia que, sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição grande sua, mas um projeto desse não se estabelece apenas com a intenção de uma pessoa. O que leva uma organização como a Unimed a transformar isso numa estratégia para toda a organização? Há muito tempo a gente discute os mesmos problemas, né? E a gente não consegue achar uma solução que de fato vai transformar o nosso cenário. E o cenário está cada vez mais desafiador. Então, quando eu assumi a superintendência de provimento, que fica com toda essa parte do custo assistencial, foi me dado o desafio, assim, como que a gente vai fazer essa transformação, né? E para mim é muito claro, né, que o que nos trouxe até aqui não vai nos levar para o futuro. Eu acho que a gente já conseguiu fazer muitas melhorias no sistema de saúde, mas a gente precisa de fato transformar a nossa proposta de valor, né? O que a gente entrega é pro paciente e o sistema muitas vezes ele está voltado para si próprio. Então o primeiro passo foi colocar na estratégia da Unimed Porto Alegre o VBHC. Então a gente olhou para isso e disse, olha, precisa vir da alta liderança e realmente a organização patrocinar isso e entender que é isso que vai nos levar para uma outra realidade, para um outro futuro, né? Que vai conseguir fazer essa transformação estruturante que a gente precisa fazer no sistema. E o segundo ponto é que a Unimed Porto Alegre é um grande líder de mercado aqui no Sul, né? E sem o pagador é muito difícil a gente transformar o ecossistema, né? Porque a gente vê que tem iniciativas de VBHC, mas que elas não conseguem ganhar força, porque quem que vai fazer realmente essa transformação e vai incentivar e vai apoiar as iniciativas e vai co-criar iniciativas, né? Então a operadora tem um grande papel nesse ecossistema, ela que consegue olhar o ponta a ponta, conectar, fazer uma rede, né, de cuidado com esse propósito. Então isso que eu acredito muito, que a gente só vai conseguir fazer porque a gente é um pagador, é um grande pagador, um grande líder de mercado, né? Já tem como propósito cuidar das pessoas, então a gente tem todos os elementos para conseguir mudar um contexto muito difícil. A gente sabe o quanto o status quo, né, é duro de transformar, é duro de mexer,
mas a gente precisa, como a senhora mesmo já disse, né, e é muito inspirador para nós, parar de contemplar o problema e achar a solução, que é o VBHC. Eu não tenho dúvida que é o que vai transformar o negócio da saúde, é o VBHC. Perfeito. E você trouxe um ponto muito importante. A gente tem condições de implementar quantos pilotos a gente quiser no sistema, mas a gente não escala. Eu acho que o desafio que você trouxe é esse: como é que o pagador apoia e prepara a sua rede para escalar e de fato transformar. Mas não é fácil, né, Dani? Então, me fala um pouco dos desafios. A gente já tem aí um escritório de valor em operação, que tem metas, que tem que conversar com a estratégia da organização, mas tem que olhar para o mercado. Quais foram os principais desafios e insights que você pode compartilhar com a gente? Acho que primeiro foi a gente aprofundar muito, né, entender de fato o que é VBHC e o que não é. Depois foi a gente implementar o escritório de valor, porque a gente entende que é o grande ponto que vai difundir o que a gente acredita, né? Esse, eu acho que já foi um desafio bem grande, e o maior que a gente tem agora é tirar, né, da teoria e colocar em prática, porque todas as mesas que eu sento para discutir VBHC, as pessoas perguntam, tá, mas que bonito que é a teoria e a prática. E eu acho que o que a gente está fazendo aqui é de fato implementando um case real de VBHC, com todos os elementos, com o escritório de valor apoiando, também com todos os elementos de um escritório de valor. E eu vejo muitas vezes, né, a gente olhando o que não é VBHC e falando que é VBHC. A gente precisa qualificar mais esse discurso, estudar mais, né, se apropriar do que realmente é VBHC. Então eu acho que esse é o nosso futuro, é mudar esse contexto, conseguindo difundir o que realmente é VBHC, e a gente tem todas as condições de fazer essa transformação. Perfeito. Então, os desafios existem, mas a gente precisa experimentar, né? E aprender com os cases do Brasil. Acho que esse talvez seja o grande aprendizado para quem está assistindo esse vídeo, refletir o quanto que nós precisamos implementar, visando escalar depois, né? Transformar. Muito obrigada, Dani. Muito obrigada, doutora.